Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros, o podcast que faz parte do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo o Renan. Olá, Amanda, olá para quem nos acompanha. Hoje, sexta-feira, encerrando mais uma semana. E na pauta de hoje a gente vai falar sobre a nova localização da ZPE de Aracruz, que deve impulsionar investimentos aqui no Espírito Santo, o imbróglio fiscal entre Congresso e governo Lula em torno dessa discussão do IOF e da nova MP, e os impactos da queda nas exportações de café no Brasil. E para iniciar o episódio de hoje, a principal notícia do estado vem de Aracruz, como a gente já falou. O governo federal publicou o decreto que altera oficialmente a poligonal da Zona de Processamento de Exportações, conhecida como ZPE, aprovando a proposta do grupo Imetame. A nova área, que tem mais de 500 mil metros quadrados, fica às margens da ES 010, o que reduz em 5 quilômetros a distância até os portos. E essa mudança ela tem um impacto logístico direto, especialmente porque a nova área ela já tem um acesso ferroviário, via estrada de ferro Vitória-Minas, além de infraestrutura básica, pronta e proximidade com os portos da Imetame, Porticel e Viportes. E segundo o secretário Sérgio Vidigal, isso deve acelerar o alfandegamento e atrair novos investimentos e gerar empregos. O próximo passo desse projeto agora é adaptar a nova área para os requisitos da Receita Federal. A expectativa é que a homologação ocorra até o final deste ano. Esse é mais um movimento que consolida o Espírito Santo como um polo de comércio exterior e, obviamente, é um projeto icônico aqui para o nosso estado. Em outro evento, durante a Feira de Sustentabilidade Brasil, o especialista Marcelo Brito classificou o Espírito Santo como Singapura brasileira. Segundo ele, o estado deve ser protagonista na chamada economia azul, ou seja, com cadeias produtivas ligadas ao mar e ao campo, com tecnologia, inteligência de mercado e impactos sociais diretos. E no mercado financeiro, destaque para o desempenho do fundo Carbyne Mercados Privados, da gestora Carbyne, braço de gestão de recursos da Apex. O fundo alcançou o topo do ranking de rentabilidade da Citywire, nas janelas de 12, 24 e 36 meses. Os números são impressionantes, em 17,5% em 12 meses, 48% em 24 meses e 83% em 36 meses. Desde seu lançamento, o fundo acumula 114% de retorno, o que equivale ali 228% do CDI, e 36,7% acima do IPCA mais 6. A tese do fundo é investir em ativos privados, ou seja, empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores, com modelo já validado e também com aquisição em formato de desconto, aproveitando situações de liquidez forçada. O portfólio atual do fundo inclui quase 4 mil ativos no Brasil, Estados Unidos e Europa. E nomes como Motu e o Ivetes são cases famosos do portfólio do fundo. O Felipe Caldas, o CIO da Apex, ele destacou que o diferencial está justamente em atuar com ativos fora da Bolsa, onde ainda há muito valor ali a ser capturado, E falando de commodities, o Brasil exportou quase 3 milhões de sacas de café em maio, uma queda de 33% em relação ao mesmo período de 2024. Mesmo assim, a receita cresceu 20%, chegando a 1,2 bilhão de dólares. O motivo? Preços internacionais em alta por conta de estoques baixos e clima adverso. Entre janeiro e maio, o volume caiu 19%, mas a receita ela saltou 44%. É um recorde para o período. O Brasil ele se mantém como um player premium, com os Estados Unidos, Alemanha e Itália como os principais compradores. E abrindo a nossa sessão internacional, a China bateu recorde de exportações para o Brasil no acumulado de janeiro a maio, aproximadamente 30 bilhões de dólares, um crescimento de 26,5% em relação a 2024. O movimento ele pode parecer reflexo da guerra tarifária com os Estados Unidos, mas os especialistas eles apontam ainda que é cedo para esse redirecionamento, O aumento ele deve ser mais a demanda interna aquecida no Brasil, incluindo uma compra pontual de uma plataforma de petróleo chinesa de 2,7 bilhões de dólares em fevereiro. E no campo dos investimentos, a Riverwood Capital quer mais do Brasil. A gestora planeja aportar 400 milhões de dólares entre 2025 e 2026 em empresas de software B2B com alto uso de inteligência artificial. O alvo são companhias com receita de 50 a 100 milhões de reais, boa margem e crescimento superior a 40% ao ano. Já no cenário político, o Congresso está em uma situação de conflito com o governo Lula
por conta da nova medida provisória que ela eleva ali os tributos para compensar o recuo do IOF. A MP ela enfrenta forte resistência, inclusive de aliados, e só deve avançar se vier acompanhada de corte de despesas. A resposta do governo foi anunciar que a SMP deve economizar 4,3 bilhões de reais em 2025 e 10,7 bilhões de reais em 2026. As medidas incluem limitar o auxílio-doença documental, restringir o seguro-defeso e classificar o programa Pé de Meia como um gasto de saúde, o que ajuda a cumprir o mínimo constitucional para esse setor. Mas o setor produtivo, ele reagiu forte. Entidades classificam a MP como mais um capítulo ali de soluções imediatistas, né? E pediram que o Congresso haja com responsabilidade, assim como fez ao barrar o aumento do IOF. E na política institucional, o STF se prepara para julgar a ação penal do envolvimento de Jair Bolsonaro em supostas ações antidemocráticas. Dentro do governo, há quem acredite que isso pode dividir a direita ou, ao contrário, fortalecer o nome indicado por Bolsonaro como Tarcísio de Freitas. E a nova pesquisa da Datafolha, ela mostra a estabilidade nos índices do governo Lula, 28% de aprovação, 40% de reprovação. A crise do INSS impactou negativamente a imagem do governo, que vinha se recuperando desde o tombo de fevereiro. E para encerrar o episódio de hoje, uma notícia de última hora relacionada ao conflito no Oriente Médio. O cenário internacional ganhou contornos ainda mais tensos nas últimas horas, com a ofensiva militar de Israel contra o Irã. A chamada Operação Rising Lion foi lançada com ataques coordenados a cerca de 100 alvos estratégicos, incluindo instalações nucleares, bases de mísseis e residências de líderes militares iranianos. Entre as baixas estão figuras de alto escalão da Guarda Revolucionária, como os generais Hussein Salami e Mohamed Bagheri. Em resposta, o Irã ele lançou mais de 100 drones contra o território israelense e classificou a ação como uma declaração de guerra. O Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, prometeu uma vingança severa, aumentando o temor de uma escalada que envolva outras nações da região. Com isso, fronteiras aéreas foram fechadas em países como Jordânia e Iraque, e o tráfego aéreo foi amplamente impactado. E o mercado reagiu imediatamente. O petróleo disparou com o maior pico intradiário desde 22 e ativos considerados seguros como ouro, iene e títulos do Tesouro Americano se valorizaram fortemente. Ações de companhias aéreas caíram, enquanto papéis de empresas de defesa subiram, refletindo a incerteza nos mercados globais. A diplomacia ela está em campo. Potências como Rússia, China, União Europeia e também a ONU condenaram os ataques e pediram contenção máxima. Já o presidente Donald Trump, ele elogiou a operação israelense, mas ressaltou que os americanos eles não participaram da ofensiva. O mundo observa atento, o que pode ser o início de um novo capítulo de instabilidade ali no Oriente Médio. E assim a gente encerra mais um episódio do BRMcast. Na próxima semana a gente está de volta, todos os dias no horário do almoço. E até a próxima. Tchau!